de lá pode. Não, tá bom aqui. Bora. Isso aqui, então. Vambora. Vamos lá. Tá ok aí, ô... Quem vem? Quem vai? Luiz, boa noite, Gustavo Garcia. Eu queria que você fizesse um balanço do primeiro turno do Fluminense e dizer o que precisa melhorar agora para tentar superar o Palmeiras e outros adversários na briga aí do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiramente, boa noite. Eu acho que da minha chegada para cá, não posso avaliar antes, mas da minha chegada para cá, acho que o saldo é bastante positivo. E a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Algumas coisas que a gente ainda não faz tão bem, e naquelas que a gente faz bem, a gente tem que procurar melhorar também. Eu acho que a gente está evoluindo, está ficando uma equipe mais consistente, que sabe atacar. Hoje acho que a gente 2-1 não traduziu de nenhuma forma o que foi a história do jogo. Acho que a gente mereceu um placar maior, mais elástico. E na hora que a gente fez 2-0, que a gente tinha que acelerar, foi um dos poucos momentos que a gente deu uma relaxada. Aí originou o escanteio, eles fizeram o gol e o jogo ficou um pouco mais estranho emocionalmente. Mas se a gente tivesse mantido a concentração do começo ao final do jogo, esse jogo poderia ter sido um pouco mais confortável para nós. Dirige, a gente tem observado o teu trabalho e é, sem sombra de dúvida, um trabalho consistente. Já deu para você analisar todos os adversários que você poderia analisar. A gente sente que você, além de estudar cada adversário, você tem sempre uma missão a passar para os teus jogadores. E pelo que a gente tem visto, eles não têm posição física, eles estão em todos os lados, eles confundem marcação, de repente bota todo mundo para a esquerda, o adversário vai, tem dois sozinhos lá do lado direito, aquela coisa toda. Mas é muita pressão o tempo todo. Chega um momento que o teu time também sente. E vem uma maratona agora, uma sequência aí que vai ser bravo. O que fazer? Sobre a pressão tem pressão desde quando eu cheguei aqui. Então a pressão ela acontece, mas de uma certa forma também é um combustível. Acho que a equipe está sabendo lidar bem com a pressão. A gente tem um controle excelente aí, todo o nosso staff de carga, poucas lesões. E o que a gente tem que fazer é, como eu disse na primeira pergunta, é continuar melhorando em todas as frentes. Saber jogar, ter prazer em jogar, ter prazer em se dedicar para o Fluminense e entregar sempre o melhor para o torcedor. Essa maratona, Maratona é para todo mundo, assim, a gente está em duas frentes, tem agora o jogo contra o Fortaleza, depois a gente tem algumas semanas que são de Libertadores e Sul-Americana, que a gente vai conseguir, ao mesmo tempo que você tem semana livre, você tem que descansar e saber treinar. Então não é só uma coisa nem outra. Então eu prefiro quando tem semana cheia, para a gente poder saber recuperar nos primeiros dias dos jogadores, poder dar um pouco mais de carga para os outros que não estão jogando e depois fazer alguns ajustes táticos e técnicos que a gente achar necessário. Boa noite, Diniz. Boa noite. Gonçalo, Doutor News. O Fluminense hoje joga o jogo em casa, vem aqui para a Volta Redonda, começo do ano, o Libertadores precisou tirar do Maracanã também. Às vezes aumenta essa questão de viagem, joga em gramados um pouco piores. E hoje, o caso da Luz, acabou a Luz prejudicando, não tinha vaga uma boa parte do jogo. De que maneira essa oscilação entre ter o Maracanã e não ter, de questões de manutenção, podem prejudicar o seu planejamento como Fluminense? Se você falar que jogar no Maracanã para a gente hoje teria sido melhor, em tese teria sido melhor. Mas é uma coisa que a gente tem que saber se adaptar. O Fluminense e o Flamengo têm uma administração conjunta em relação ao Maracanã. É uma coisa que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas jogar no Rio de Janeiro e no Maracanã é muito melhor do que jogar aqui, por vários motivos. Hoje a gente provavelmente teria uma presença maciça de torcedores, o campo é melhor, as acomodações são melhores, tem o desgaste da viagem, mas a gente tem que fazer aquilo que é possível fazer. E nesse momento, o que era possível era jogar aqui em Volta Redonda. A gente não ficou reclamando disso em nenhum momento, a gente soube se adaptar rápido ao campo. E o mais importante é fazer uma partida muito boa e vencer. Então é o que a gente conseguiu fazer hoje. Caso aconteça numa outra ocasião, tentar repetir o que a gente repetiu hoje. Carlos, projetando para o Brasil, o que você gostaria de ver a repetição do que foi hoje, as virtudes, as qualidades e as lições que você leva junto com o time para essa ocasião? A lição, eu acho que a gente não pode relaxar em nenhum momento do campeonato contra equipe nenhuma. E o Bragantino é um time excelente em todas as suas frentes. É um time bem treinado, é
time que tem excelentes jogadores, sua maioria jovens. O Bragantino, o Red Bull, hoje é um time que contrata praticamente quem ele quer no mercado nacional de jogadores mais jovens. O Praxedes era do Inter, eles contrataram, o Luan Cândido era do Palmeiras, o Miguel era um jogador aqui do Fluminense, o Arthur era do Palmeiras, o Elinho de São Paulo, o Natan do Flamengo, todos jogadores com potencial gigante que ainda não estouraram. Então, esse time do Red Bull é um excelente time e é muito bem administrado e muito bem treinado também. Então, assim, da minha queixa do jogo de hoje é que na hora que a gente fez o 2-0, foi um dos poucos momentos no jogo que a gente relaxou um pouco, a gente cedeu ali uma bola que estava no nosso pé, a gente perdeu, podia ter resolvido já a questão ali, eles inverteram o corredor e ganharam o escanteio, a gente marcou mal o escanteio, que é uma jogada que, especificamente esse escanteio, o resto a gente marcou todos bem, que era uma jogada muito forte do Bragantino, então isso é um ponto que, se eu fosse falar de correção, esse é o ponto de hoje. Mas o jogo teve muitas virtudes, os jogadores se dedicaram muito, foram dominantes toda a partida, tivemos várias chances de gol, criamos muito e cedemos muito pouco o Bragantino, que é um time costumeiramente que cria muitas situações contra quase praticamente todos os adversários. E com mais sossego, sem aquele drama todo no fim do jogo. Mas é futebol, e o futebol proporciona, muitas vezes um adversário está batido, mas no lance ele retorna para o jogo. Né? De alguma forma, em cima do que o Laje perguntou, isso também assim, é um pouquinho de lição para o teu time, tem uns caras, tem uma garotada jovem também e tal. Quer dizer, futebol às vezes você tem que ir até os 90, 95. Essa é uma grande lição. Hoje, assim, é uma lição e contra o São Paulo já aconteceu também. De certa forma, a gente fez o primeiro gol, olha que o torcedor do São Paulo estava apoiando muito, quando tomou o gol e a gente estava dominando o jogo, silenciou, então o time do São Paulo deixou de contar com o apoio do torcedor e a gente começou a ceder espaço, e aí o São Paulo cresceu, viraram a partida, e no segundo tempo a gente teve que remar contra a correnteza, porque o torcedor aí não abandonou mais o time do São Paulo, e a gente teve que jogar muito melhor que jogou no primeiro tempo para poder empatar o jogo, tivemos muita chance de vencer. E hoje foi uma fração de segundo, que a gente vacilou e a gente cedeu o gol para o Bragantino. E as lições estão aí, várias e várias no futebol. Talvez a mais recente foi do jogo Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil. Um jogo que estava 2-0 para fazer o terceiro gol, não fez. E talvez num descuido, tomaram o gol de 2-1 e acabou o São Paulo passando para outra fase da Copa do Brasil. Então a gente tem que ficar atento o tempo todo. Esse campeonato não tem adversário que seja mais ou menos fácil. Todos são difíceis, todos estão lutando por alguma coisa. O campeonato é muito equilibrado, a gente vai ver ainda muito time que está na ponta, perdendo ponto para quem está na ponta de baixo. Então a gente tem que encarar e respeitar todos os adversários com o máximo da nossa energia. Eu acho que esse é o trabalho constante que a gente tem que fazer aqui no Fluminense. Boa noite, Fernando da Band. A gente vê que existe uma sinergia muito grande da torcida com o time, isso fica muito claro pelo ano que o Fluminense tem passado, e todos eles acreditam em coisas grandes esse ano. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, até onde esse Fluminense pode chegar? E a segunda, do jogo contra o Santos, você recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Como é que funciona a vida de um treinador quando ele não pode estar à beira do campo? Para mim é muito ruim, eu sou bastante ativo, mas é uma coisa que aconteceu, assim, também, não sei quantas rodadas eu estou no Fluminense, no Brasileiro, mas aconteceu, tomei, o time está preparado para poder, tem condições plenas de jogar bem lá, espero de fato que acho que também que não vou fazer falta, eu tenho grandes auxiliares, e é um time que tem jogadores maduros, a gente vai preparar para que o jogo aconteça da melhor forma possível. Em relação à primeira pergunta, qual foi? Até onde isso O Fluminense pode ir, ele pode ir até o máximo. Pode ir até o máximo, porque qualquer time pode. O Fluminense pode, o Palmeiras pode, o Flamengo pode, o Red Bull pode, todo mundo pode. É coisa que o Fluminense pode. Poder, todo mundo pode. E assim, agora o que vai dizer o campeonato. Essa é a questão para mim sempre é essa. Eu, quando entro para jogar uma partida de futebol, depende do time que eu estiver, eu vou sempre tentar ganhar o próximo jogo. E quem ganha o próximo jogo, se conseguir essa intenção ela se confirmar, vai brigar por posições na frente. Mas o Fluminense tem tanta chance quanto o Palmeiras, quanto o Corinthians, todo mundo tem chance de brigar pelo campeonato e a gente tem que sonhar e trabalhar para que isso possa ser possível. Se vai acontecer ou não, o tempo que vai mostrar. Sobre poucos minutos que você falou sobre onde o Fluminense pode chegar, a torcida está muito confiante, não se fala de título e tem uma invencibilidade boa entre Brasileirão e Copa do Brasil, está tentando colar no Palmeiras. Como é que está essa mentalidade dentro do vestiário entre jogadores?
jogadores, comissão, você? Eu acho que a gente vai, com o tempo vai passando, o que a gente tem que focar é sempre no trabalho. O que a gente pode fazer de melhor. A gente tenta fazer todo jogo melhor. Treina para ganhar, compete com um time que seja extremamente competitivo, que mostre determinação, que vai corrigindo os seus defeitos. É isso. E isso vai gerar um resultado. Então a gente tem que fazer o melhor para tentar ter o melhor resultado. E eu acho que o time está amadurecendo para isso, não é ficar preso no resultado. Hoje a gente ganhou o jogo, mas tem coisas para corrigir. O jogo do Goiás nós ganhamos, coisa para corrigir. O jogo do São Paulo empatou, sempre tem coisa para corrigir. O nosso trabalho é fazer aquilo que tem que ser feito. O torcedor é para torcer, o jornalista é para opinar, para comentar, e o nosso é trabalhar e corrigir tudo o que for possível para que o time aumente a chance de ganhar. É o que a gente tem procurado fazer e vai continuar essa toada aí. É isso, amigo. Muito obrigado.